Olá, esse é o Podban, podcast dos bancários. Eu sou a Aline Adolfs e estou aqui junto com meu colega Araldo Neto para trazer mais informações para vocês a respeito da campanha nacional dos bancários, né? E aí, Araldo, tudo bem contigo? Tudo bem? Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Araldo Neto, estou aqui com a minha colega, parceira, amiga Aline Adolfs e com as lideranças do movimento sindical que estão junto nesta campanha salarial 2024. Este é o MesaCast do Podban, onde a gente destrincha os assuntos com mais liberdade aqui para os dirigentes sindicais poderem falar mais sobre o assunto. Essa é uma produção em conjunto da FETRAF do Rio Grande do Sul e do Sindibancários de Porto Alegre e região. E esse podcast está sendo gravado aqui na Casa dos Bancários, no centro de Porto Alegre, no Sindibancários, no Estúdio Hall. Isso aí, nosso Estúdio Hall aqui, inaugurado ano passado, e tem recebido aí excelentes programas. Acompanhe no YouTube. E estamos aqui hoje, então, com dois banriçulenses. Nós vamos falar, sim, de Banrisul hoje. A gente está com a Raquel Gil, que é diretora da FETRAF RS e coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados do Banrisul. Falei certo? Isso. A COI. E o Sérgio Hoff, também empregado do Banrisul, que é diretor da FETRAF e diretor eleito aqui do sindicato para a próxima gestão dos sindibancários. Tudo bem com vocês, Raquel, Sérgio? Olá, Aline, Araldo, Sérgio. Tudo bom? Né? Tamo bem aí, tamo na batalha, né? Dizer que tá bem, nunca dá pra dizer que tá bem, mas a gente tá sempre disposto e ativo e pronto pra lutar. Bom, é isso, né? Porque a negociação, ela vem aí já na terceira, a gente teve a terceira mesa semana passada, desde que foi entregue a pauta, né, para o banco, e essas 3 mesas giraram muito em torno da questão da calamidade, né? Porque o banco estava devendo uma série de retornos, uma série de respostas aí a ofícios que foram enviados tanto pela FETRAF quanto pelos sindibancários. Então, Raquel, queria introduzir esse assunto contigo. Quer dizer, foram 3 mesas aí só cobrando do banco uma coisa que era óbvia, né? Que é o apoio aos colegas aí que foram atingidos, inclusive vocês aqui, Raquel e Sérgio, estão entre esses colegas atingidos aí pela enchente, né? Então, Aline, era a questão de relações de trabalho, né, e as questões sociais. E, né, nada mais certo do que quando a gente fala em questões sociais, vem a questão ambiental e a questão de que passa o estado do Rio Grande do Sul, né, nesse momento. E aí a pauta mais significativa para nós ali, né, sobre a questão ambiental era a questão do que aconteceu com os colegas, né, o quanto os colegas foram afetados por essa calamidade. E também, né, cobrar do banco um retorno à sociedade também, né, nós pautamos também isso, né, os critérios que o Banrisul tem, inclusive na questão de ceder empréstimos a empresas que possam ter condenações ambientais. Isso nós também cobramos. O Banrisul disse, inclusive, nessa última mesa, que há critérios e que nos traria na próxima mesa, né, quais são as regulamentações em relação a isso. Isso para nós é muito importante. Para além disso, né, nós cobramos do banco em mesa, nessas 3 mesas, né, o que nós já havíamos cobrado durante a calamidade, né, que ainda estamos passando, lógico. Cobramos por diversos ofícios e cobramos agora a resposta que o banco não havia dado ainda, né, ou as que teria nos dado eram negativas, né, nós ainda apelamos ao banco, né, a compreensão da situação, né, dos colegas, que é uma situação muito dramática mesmo, e que o banco deve ter esta compreensão, né? E o Banrisul, nesse momento, assim, nos parece que é o que tem menos tido a compreensão da situação que passam os trabalhadores no Rio Grande do Sul, os seus trabalhadores principalmente. Né? E isso para nós é lastimável. Então nós esperamos ainda que o banco recue nas suas negativas, né? E nos traga respostas razoáveis, né? Nas próximas reuniões. Uhum. Perfeito. Ainda sobre o assunto calamidade, uma pergunta para o companheiro Sérgio. O banco anunciou o fechamento de 3 agências. Uma delas no bairro Matias Velho, um bairro que foi massivamente atingido na enchente de maio. Algo muito, muito tocante, assim, que a gente sempre luta contra o fechamento de agências. Eu gostaria da avaliação sua sobre esse posicionamento do banco. No momento que mais precisa do banco, o banco fecha as portas para um bairro que foi duramente atingido. Pois é, Araldo, a gente enxerga isso como um descaso,
né, para além da questão comercial, se a agência é viável ou não é, se ela dá lucro ou não dá, essa agência ela é uma agência muito cara para a região em função não só de clientes, mas de usuários também. Porque quando a gente está falando de usuário, a gente fala de cidadãos gaúchos que precisam de uma agência Banrisul próxima para ter acesso, por exemplo, a programas sociais do governo do estado. Né? Nós temos hoje o programa Devolve ICMS, por exemplo, que é um cartão que é fornecido pelo banco, né? E que toda a transação é feita por ele, enfim. Aí o que o Estado, o que o Banrisul está querendo com isso? Jogar todo mundo para o centro da cidade, né? Ou fazer todo mundo se deslocar mais tempo ainda, sair do concerto da sua casa para pegar uma fila no centro, sabe? É um contrassenso na nossa visão. Porque a gente entende a questão que muitos bancos colocam ao longo dos anos, das décadas, sobre a viabilidade comercial de alguma coisa. Agora, nós não estamos falando de banco privado, a gente está falando do Banrisul, está falando do nosso banco, né? O banco que está aqui para fazer o dinheiro do Estado circular. Né? Então, ele deveria, justamente por conta dessa função social, ele deveria talvez não só manter, mas ampliar a rede nessas regiões. Então, por exemplo, a Matias Velho é um bairro que ficou mundialmente famoso. Aquelas fotos, quem não viu as fotos daquele viaduto, né, com água quase até a metade, os barcos aportando no viaduto, né, e tal. Aquilo ali foi 3 meses atrás. 2 meses e pouco se botar na caneta quando a água baixou. Né? Então as pessoas estão tentando se recuperar ainda. Né? As ruas recém foram limpas. As empresas estão tentando reabrir. Né? Os microempreendedores, os trabalhadores, prestadores de serviço, todo mundo está lá. Aquele bairro ele é uma cidade à parte. Nós temos mais de 40 mil cidadãos lá. E aquela agência, ela atendia, basicamente, a bem dizer assim, uma ala da cidade, toda a ala afetada, porque não tem outra agência do lado oeste de Canoas. Uhum. Né? A gente até pode discutir sobreposição de agências em território, discutir a possibilidade, o que está sendo feito, se o fluxo é grande ou não é e tal. Agora, nesse caso, era só uma agência para um lado inteiro da cidade. Uhum. E que eles estão simplesmente abandonando. Né? E que nós estamos buscando formas de, enfim, encontrar um jeito de mudar essa postura do banco. Uhum. Tem outras agências aqui em Porto Alegre também que estão fechando, que tem também os seus problemas, tem as suas contradições também em fechar, mas que ainda assim não é tão pesado quanto essa questão de Canoas. Porque, queira ou não queira, Beira-Rio está fechando, agência Beira-Rio, mas tem ali uma sobreposição de agências na região. Né? Tem aqueles clientes que são daquela agência, que vão ficar desassistidos, que vão ficar desgostosos com o banco, vão querer mudar de banco porque não vai mais ter a sua agência. Vai ter. Né? Mas tu não vai deixar a população desassistida porque logo ao lado vai ter uma outra agência. Agora lá não. Né? Então, assim, pelo menos esse bom senso acho que era necessário da parte do banco, né, de não abandonar o povo na hora que ele mais precisa. Porque daí a pessoa vai ter que fazer uma travessia da cidade para ir em outro lugar, vai ter que pegar um Uber, pegar um ônibus, vai ter que ir a pé às vezes, porque nós estamos falando de pessoas carentes, pessoas que precisam daqui a pouco de uma verba que é R$400, R$500 um mês, 200 às vezes, porque assim, é para garantir a cesta básica. É disso que nós estamos falando, de pessoas que precisam demais de atendimento. Não é uma pessoa que vai estar desenrolada, pegar o celular, fazer um aplicativo aqui na hora e tal, vou sacar, vou fazer um Pix para minha outra conta. Não, é pessoas que às vezes até têm o celular, mas sequer tem um aplicativo de banco no celular. Uhum. E é bom falar, para quem não conhece Canoas, o bairro Matias Velho é um bairro que é um bairro cidade, né? É um bairro gigantesco, com um comércio pujante, e não ter uma agência do Banrisul, principal banco do Rio Grande do Sul, é uma coisa que é difícil a gente entender isso, né? Isso vai na contramão. Desculpa, Raquel. Não. Só ia dizer que isso vai na contramão mesmo do que o próprio movimento sindical e os banrizulenses, de uma forma geral, querem do banco, né? Que é isso, é o papel social do banco, é um banco público, um banco acessível, né? E a sociedade gaúcha espera isso, né? Exato. E lembrando, né, Sérgio, a gente teve também, no ano passado, né, uma calamidade que atingiu Mussum, Roca Salles, atingiu outras cidades que foram atingidas novamente, né? Nessa calamidade desse ano, e até hoje o Banrisul não reabriu essas agências, na verdade reabriu não tão adequadamente, né, reabriu provisoriamente em espaços não adequados tanto ao trabalho e ao atendimento, né, por falta de locais, o que não é o caso ali de Matias Velho, né, não há local, justifica, né? Não, ali inclusive, né,
Até as pessoas fazem propostas para o banco. Olha, você pode alugar o meu espaço aqui. Eu tenho um prédio novo ali. Tem uma sala de shopping. Tem não sei o quê. Tem possibilidades, né? E a própria agência, o prédio da agência, se for avaliar, for feita uma limpeza, substitui o gesso acartonado, tá resolvido. É um prédio novo. O prédio da agência lá, da Matias Velho, é um prédio novo. Tranquilamente dá para reformar e tocar a vida. É que foi um interesse do banco fechar, sabe? E justo nesse momento, é isso que a gente acha desumano nessa história. Porque é aquilo, é como o Araldo falou, é uma cidade. Matias Velho tem tudo o que precisar, até hospital. Né? Então, não tem porquê. E como que estão esses colegas lá que trabalhavam nessa agência, assim? Onde é que eles estão? Como é que eles estão trabalhando, atuando atualmente? Alguns ficaram dispersados por outras agências da cidade. Mas a central, assim, onde tem a maior concentração de colegas daquela agência, é na agência Boqueirão, que ela fica a mais ou menos uns 4 quilômetros dali, em linha reta. Tu atravessa, literalmente, tu atravessa a cidade, atravessa aquele viaduto que apareceu nas fotos e tal, sai na Boqueirão, avança um pouco mais, tu tá na agência, né? Então, muitos dos colegas estão sobrepondo o atendimento dos 2 prefixos nessa mesma agência que é a Boqueirão. E daí, a Boqueirão já tem uma questão toda que é o seguinte, ela atende um quadrante inteiro da cidade, aquela agência. Então, todo mundo do bairro Estância Velha, Guajuvira, São Luís, São José e tal, toda a metade norte da cidade, vamos colocar assim, já fica com a agência Boqueirão, né, em questão territorial. E daí, soma-se mais ainda o quadrante da Matias Velho para lá, junto no atendimento. Eu não quero nem imaginar como é que tá sendo essa folha do INSS, por exemplo, agora. Eu tô para ir lá inspecionar a agência para ver como é que tá a fila de atendimento, porque deve estar um terror. As pessoas devem estar querendo bater nos colegas, porque não estão sendo atendidas a tempo, e os colegas desesperados para poder atender, porque não tem espaço físico, às vezes, não tem tempo, sabe, de tanta gente. Pois é, e o que o banco traz, então, a esse respeito? Eles só simplesmente disseram na mesa que permaneceria fechada Questões comerciais. essas agências? Questões de estratégia comercial. Foram explícitos, questões de estratégia comercial, nós vamos fechar aquela agência. E nós cobramos deles, desde a primeira mesa, essa questão, justamente porque estava na etapa do burburinho e tinha progredido para a etapa de terem chamado uma reunião com os colegas e dito que, olha, vai fechar. E na mesa eles disseram o seguinte, nós não temos nenhum planejamento sobre isso. Nós, não, como vocês não têm? Eu já tenho o relato dos colegas lá na ponta, já avisaram para os colegas lá que vai fechar, como é que vocês não têm aqui? Tem que ter. Né? Aí que eles trouxeram a resposta de que não, realmente, é um direcionamento comercial, vai ser fechado aquela lá. E eles ainda têm a pachorra de chamar isso de otimização de agências. Sim. Que ainda tem um cartaz na Palácio da Polícia, aqui em Porto Alegre, que está dizendo o seguinte, é um programa para otimização das agências, vamos otimizar o atendimento da agência tal para agência tal. Não, tá fechando, tá enxugando. Né? Começamos mal essa campanha aí, então, dentro do Banrisul, hein? Pois é, complicado. Esse assunto da calamidade é um assunto bem tocante, né? E aproveitando que a gente está aqui com a Raquel e com o Sérgio, eu gostaria do sentimento de vocês, já com 3 mesas já acontecidas, né? O que será possível incluir, clausular no acordo coletivo específico do Banrisul com relação aos casos de calamidade? O que dá para falar isso para os colegas bancários? Então, até o momento, né, nós não temos boas notícias, assim. Infelizmente, né, nesse momento já tão difícil para os colegas, né, nós temos que trazer mais essa notícia ruim de que o Banrisul não está se propondo a clausular, né, nada a respeito de situações, né, de calamidade como as que ocorreram esse ano e o ano passado também no Rio Grande do Sul, né, e que tendem a ser frequentes. Então, até então, o banco não trouxe nem respostas a uma ação mais imediata, né, de assistência a esses colegas, como nós solicitamos. E em relação a clausular coisas para o futuro, né, pensando no futuro, também não nos trouxe a insinuação de algo positivo, né, das possibilidades de clausular. Então, vai ser uma luta bem difícil em relação a isso, né? E mais do que isso, nós também solicitamos mais diversas questões sociais. Eu queria lembrar aqui, né? A gente solicitou a questão de
enfim, a compreensão dos atestados médicos para cuidar de parentes, né, como filhos e pais, né, e progenitores, enfim. Tem uma série de questões que tem a ver também com esses momentos difíceis dos colegas, né? Nós temos uma série de colegas aí que a família está muito adoecida também por conta disso. Nós também tivemos muitos problemas e que ainda estão se desenrolando, né, depois dessa calamidade. Né? Problemas de saúde mesmo das pessoas, diversas doenças que acometeram essas famílias, né? A questão da saúde também, né, das condições de trabalho, ela já entrou um pouco aí já nas negociações, né, inclusive também a questão das metas, né, Raquel, porque o banco vem cobrando, né, metas mesmo nesse período também difícil, né, então como é que se avançou alguma coisa nesse debate, não? Então, Aline, esse foi um dos primeiros ofícios que nós enviamos para o banco, né, quando deu a calamidade, né? De que no primeiro momento nós já entendemos que a situação que ficaria no Rio Grande do Sul não seria, né, razoável do banco exigir cumprimento de metas dos colegas, né, atrelando isso, né, alguns benefícios de bonificações que o banco tem, né, ao cumprimento de metas. E outros bancos tiveram essa compreensão, na verdade a maioria dos outros bancos, né, e nós esperávamos do Banrisul, por ser o banco do nosso estado, né, uma compreensão ainda melhor, né, ainda maior do que os outros bancos tiveram, né. Banco do Brasil teve essa compreensão, Caixa Econômica Federal, né, que são 2 bancos federais, tiveram essa compreensão com os colegas, né, de não exigência do cumprimento dessas metas. E o Banrisul, ainda que tenha baixado ali o nível das metas, né, de alcance dos colegas ali, ele não foi razoável, não negociou isso com o movimento sindical, né? E isso também não gerou nos colegas mais tranquilidade, porque ainda assim eles têm metas a cumprir e ainda a questão das metas é algo bem discutível, né? No Banrisul a gente vem recebendo diversas denúncias assim da forma com que o Banrisul conduz meta sobre meta, né? Culpabilizar o colega pela inadimplência. Né? Então, todas essas questões das metas, elas são bem complexas no Banrisul, vem atingindo já as questões de saúde dos colegas, e agora, nesse momento de calamidade, assim, o banco não entender que é muito cruel manter essas metas, né? Para nós, o movimento sindical, é incompreensível. Né? Por que o Banco do Estado? Porque nós temos aqui o Estado envolvido nisso, né? E o nosso Estado sabe o que está passando. Né? Então, Sim. nós temos que ter um retorno, né, dessa direção que seja um pouco mais humanizada. É isso que a gente espera. E para além disso, né, nosso pleito na mesa de negociação são 2 em relação à calamidade principalmente. Né? O primeiro é que a gente consiga construir com o banco um protocolo para situações futuras. A exemplo do que nós construímos durante a Covid, a gente construiu todo um protocolo sobre a pandemia, como conduzir, comitê de crise e tudo mais. A gente quer conduzir para questões de calamidade também, né, para eventos climáticos. A gente quer construir um protocolo com eles para eventos futuros, tentar diminuir o impacto, tentar amenizar a situação para todo mundo. E, além disso, que é o que o banco está irredutível e não discutir conosco, que é a questão de nós discutirmos a situação atual, né, discutir o que aconteceu agora. Né? Que é tratar com o banco a situação dos empréstimos consignados, tratar a situação de como estender um auxílio para os funcionários, né? De como fazer uma política mais humana dentro do banco para essas situações. Tudo isso precisa ser analisado, precisa ser discutido, e o banco não está vindo para o debate. Né? Eles estão, nós somos o primeiro banco a se mexer, nós somos o banco mais afetado de todos, porque a nossa central foi destruída também, e a gente está operando e está fazendo, e é isso que nós vamos fazer. Eles estão nessa postura conosco. E nós estamos tentando mostrar para eles o seguinte, olha, nós estamos aqui não é pelo prédio da agência central, não é pelas paredes do prédio. Nós estamos aqui pelos 3 mil funcionários que trabalham no prédio, nós estamos aqui pelos 10 mil da rede, sabe? É isso que a gente quer discutir. A gente quer discutir um todo. E a gente quer discutir a situação pormenorizada desde a primeira crise. Né? A Raquel tratou a situação do Vale do Taquari, falou de Mussum e Roca Salles. Essas situações estão sem solução até agora. Né? E seguem no provisório, que vai sendo provisório e se tornando permanente, sabe? Não passa o tempo e nada é feito. Os colegas da região desesperados, tentando encontrar, sabe, um parâmetro, como é que vai ser as coisas daqui para frente.
né? E nós tendo que apagar o incêndio quando ele acontece, enquanto ele está acontecendo às vezes. Né? Porque a questão da meta que a Raquel coloca é isso. A gente quer discutir com eles o seguinte, olha, vocês têm que encontrar uma política de meta que, em primeiro lugar, se está tudo bem, não adoeça o funcionário. Sim. Não faça a gente pirar dentro da agência, porque tu tá com a meta de 200 até dezembro. Tu chega em novembro, essa meta sobe para 300, tu não tem como tu se manter tranquilo com isso, Não entendeu? tem critérios claros. E né? isso é que o banco tá fazendo. O banco tem mudado regras no meio do jogo. Né? Inclusive de promoções também, né? Desculpa, eu tô. Enfim. Inclusive de promoções também. As regras não são muito claras, né? Outra coisa que a COI trouxe também para mim. Não, tem uma regra. Precisa entender que tem uma regra. A regra é: não há regras. Exato. É o vale Exato. tudo para promover alguém. Para alguém ganhar, receber um cargo, ser indicado, ser chamado para uma posição na direção geral. A regra é: tá aqui na minha cabeça agora, deixa eu psicografar. Fulano vai. É assim que tá sendo. Nós tínhamos um processo seletivo que, com todos os problemas que a gente reconhece, que a gente sabe que é errado fazer análise de perfil, que é errado ter critério subjetivo num processo seletivo, mas nós tínhamos uma prova objetiva. Nós tínhamos uma etapa que era classificatória, que era eliminatória, em que tu ia lá, respondia, fazia um gabarito e tal, acertou, tu tá na próxima fase. Tu sabia pelo menos a tua situação. Hoje, os processos seletivos estão assim, olha, eu tô em primeiro lugar. Beleza, nós vamos chamar o quinto. Fica aí. A coisa tá nesse ritmo. E por quê? Nem eles respondem por quê. Eles respondem que é o seguinte, não, é interesse do banco, é análise de perfil, é isso, é aquilo. A pessoa fica sem saber por que ela não tá sendo privilegiada, mesmo estando bem posicionada. A pessoa que era para dar o retorno pro funcionário não sabe que retorno dá. Então é um processo que vem viciado desde o começo. Né? E isso gera uma incerteza maluca nos colegas. Os colegas não sabem o que fazer, para onde recorrer, estouram no sindicato, acabam denunciando, fazendo, né, uma série de denúncias para nós. E nós na mesa mostrando, gente, a gente quer ajudar vocês. A gente quer que o banco ande no automático nessas coisas. A gente quer que essas coisas simplesmente funcionem, tenham critérios claros, objetivos. Quem está classificado passou, quem não está não passou. Os que passaram serão chamados. Ponto. Transparência. Né? É só isso, transparência, que não existe. Acho que essa palavra que vocês puxaram nós utilizamos muito em mesa, né? O papel de tudo quanto é público, né, é de ter transparência, né? E isso nós cobramos muito do banco, assim, né? Em processos de transferências, né? Em processo de seleções, o banco não tem se mostrado transparente. É uma atuação interna como se fosse um banco privado. Né? E não é um banco público, né? Embora seja uma empresa pública, né? Ele ainda é público e esses processos de transparência para nós são fundamentais. E é por isso que nós temos um concurso público. Sim. Né? Então, senão não seria necessário um concurso público. E o que nós cobramos do banco em mesa é que esses processos de seleção interna sejam nos mesmos moldes, com a mesma ideia. Porque um concurso público, ele é capaz, né? As elaborações das provas, elas são capazes de perceber ali, né, a capacitação das pessoas para os diversos setores. Né? É possível, através de provas, isso. É possível a pessoa mostrar a sua qualificação e a sua aptidão para o setor que ela está concorrendo, né, ou para outro setor. Através de provas. Não é necessário uma análise de perfil, de olhar nos olhos e avaliar se quer ou não que aquela pessoa vá para aquele setor. Né? A capacidade da pessoa tem como ser medida de outras formas mais justas e transparentes. É isso que nós estamos cobrando do banco. E digo mais, né? As pessoas têm condições de fazer uma prova bem objetiva, com uma nota, tudo definido, ser aprovado, entrar e trabalhar por um período que eles mesmos utilizam, que é o período de estágio. A pessoa vai se mostrar apta ou não durante o período de estágio da função. Entendeu? Sim. Então, se tu tá fazendo uma seleção para gerente, foi aprovada numa prova, assumiu, vai ficar 6 meses fazendo estágio gerencial, naqueles 6 meses o banco tem condições de te avaliar e dizer se teu perfil tá adequado ou não tá, dizer se tu precisa ajustar alguma coisa, talvez fazer um segundo período de estágio em outra região para não ser viciado o processo e tal. Tudo isso é possível de construir, tudo isso é possível de negociar, clausular, e a gente tá pedindo isso pro banco. Não é nada de irrazoável, não é nada de fora da casinha, sabe? Não tem nada sendo tirado da cartola de ninguém. É simplesmente a gente delimitar as balizas de um processo transparente para que os colegas se enxerguem nesse processo como sujeitos. Ó,
eu me considero apto a entrar nessa posição. Então eu vou me inscrever para cá, eu vou estudar, eu vou fazer uma prova, eu vou ser aprovado, eu vou entrar. É o básico. É o básico. A mesma coisa é a questão das transferências, tá? Que daí é o seguinte, não é ir para cima, é ir pro lado. Tipo, eu trabalho em Canoas, eu quero trabalhar em Porto Alegre. Nós temos um sistema no Banrisul que se chama Promove, que era para dar conta disso, tá? O que que significa esse Promove? Vai lá, coloca a tua matrícula e tu diz, eu estou na agência tal, eu quero ir para agência tal. Aquilo ali, em tese, deveria ir para uma fila, aquela fila aí sendo atendida. Tipo, essa vaga agora não é a tua vez porque tem uma à tua frente querendo ir para essa agência. Mas a próxima vaga é a tua. O colega coloca o nome hoje no Promove, ele espera 1 ano, ele espera 2 anos, passa 5 pessoas na frente dele e ele não é chamado. E daí quando ele vai perguntar, o teu nome caiu do sistema. Entendeu? Então não dá, não é sério, não é isso que a gente espera do Banrisul, não é isso que a gente espera numa mesa de negociação. O que a gente espera é que os acordos sejam cumpridos e que a gente consiga ter garantias palpáveis, factíveis, tanto para o banco quanto para os colegas. Sim. E é por isso que a gente está em mesa de negociação agora. Muita peleia, né? Não, aproveitando o assunto, perguntar, o assunto foi tema na última mesa de negociação, o que o banco sinalizou com relação a esse processo de transparência que o movimento sindical reivindica? Então, em relação aos processos seletivos, né, para funções no banco, não houve nenhuma sinalização positiva ainda. Né? Em relação ao Promove, algo nós conquistamos, né? Já há muito não vinha sendo atualizado, né? O Promove, os colegas sequer sabiam em qual posição estavam, e ele foi atualizado, né, nas últimas semanas. Então nós recebemos a informação dos colegas já agradecendo, olha, alguma coisa... Estão se enxergando lá já. Tá. Então isso foi bem importante, a gente percebe assim que os colegas já sentiram, né, que as negociações podem avançar também em outros processos e ser bem importantes. Avançou em mais alguma outra questão até agora? Não que eu lembre, Sérgio, tu lembra? Não, é que nós estamos... em que pese a gente já está há 3 semanas em mesa de negociação, isso é uma etapa inicial ainda. Né? E eu acho que é importante os colegas entenderem como é que essa dinâmica se dá. É importante. Né? Porque assim, parece às vezes que é meio enrolado, né, Raquel? Mas é parte do processo negocial e não adianta. É inevitável, é assim que funciona. Como é que se chega ao fim e ao cabo com um acordo coletivo, né? A gente tem etapas. Né? A gente construiu o nosso acordo coletivo, a nossa pauta de reivindicações em maio, durante a campanha, o início da campanha salarial, no nosso encontro nacional. De lá nós tivemos todos os pontos de pauta que deveriam ser apresentados ao banco. Né? Dali a gente entregou uma pauta para eles. Né? Essa entrega de pauta foi feita e foi feito um agendamento para discutir todos os temas da pauta de reivindicações. Então nós estamos nessa etapa. Nós estamos discutindo os temas da pauta de reivindicações. Que é exemplo do que acontece na campanha nacional dos bancários. Né? Chega um momento agora em que eles chegam e trazem uma proposta global. Né? Eles ouviram todas as nossas demandas, eles ficam de dar retorno, algumas coisas eles dizem não de pronto, outras eles dizem que vão discutir, vão rediscutir, eles trazem um não, a gente insiste para que esse não vire um sim, eles voltam com o banco, trazem de novo alguma informação. E agora, tá, no mês de agosto, é a reta final. Então, a partir de agora é que tem a possibilidade de começar a aparecer propostas. Né? Então, agora a gente tem a primeira mesa sobre cláusulas econômicas, né, nessa semana, na quarta-feira. Nós teremos, na próxima semana também, já uma mesa pré-agendada sobre esse tema, no mesmo ritmo que a negociação nacional está sendo feita. Mas eu lembro que eu acho que foi na segunda mesa ali que eles meio que já sinalizaram que iam renovar o acordo. Eles trouxeram a intenção, né? Olha, a nossa intenção é renovar o acordo coletivo. Aí a Raquel foi hábil, ela chegou e falou assim, não, então tá renovado, fechou. A Raquel gosta de dar tudo certo. Né? Mas é aquilo, eles trazem essa intenção, mas dizendo o seguinte, olha, mas nós temos uma pauta para discutir também. Sim. Então essa negociação, ela tá condicionada a discutir a nossa pauta também, tá? E daí a pauta deles, vocês sabem, né? É olhar para o nosso acordo e dizer, eu quero tirar isso, eu quero tirar aquilo, eu quero tirar aquele outro. Então a renovação não é bem uma renovação, né? É uma renovação com umas supressões, uma renovação com alguma retirada, e que a gente procura na mesa de negociação evitar que aconteça. Para que a renovação seja integral, que nós consigamos conquistar direitos a mais, inclusive, né? Até porque o nosso acordo coletivo do Banrisul, ele já é um acordo para trazer conquistas a mais do que o que vem
da campanha nacional. Sim. Lá é a Convenção Coletiva de Trabalho, né? O acordo nacional para todos os bancos. Lá define piso, define jornada, define benefícios. Aqui a gente traz para especificidade. Aqui a gente traz assim, olha, isso aqui tudo está englobado e o Banrisul paga, mas no Banrisul também é necessário isso. Também, né? Então eles são complementares. E nesse caso o acordo coletivo de trabalho do Banrisul, ele é a mais, é o que vem além do nacional para nos trazer benefícios adicionais. É aqui que a gente tem a 13ª cesta alimentação, é aqui que a gente tem, por exemplo, também os vales alimentação e refeição diferenciados no valor, é aqui que a gente tem diversos outros benefícios que não constam na Convenção Coletiva de Trabalho. E é por isso que é tão importante. A própria PLR Banrisul, a PLR Social que a gente fala, ela é regrada no acordo coletivo de trabalho do Banrisul. Sim. Muito importante isso que tu toca, Sérgio, que elucida assim, como é que funciona o acordo coletivo e o processo de negociação, né? Ainda mais pensando que tem vários bancários novos que estão acessando o banco. Isso. E é muito importante tu falar como os ganhos que tem esse ACT do Banrisul. E também é uma oportunidade de convidar esses novos bancários a se somarem, acompanharem as redes sociais da FETRAF, do Sindibancários, para se manter a par aí do que está sendo negociado, né? Eu e a Raquel e diversos outros companheiros do sindicato e da federação fizemos visitas durante o ano de 2023 inteiro, né, e começo de 24, antes da enchente também, em turmas de treinamento que o Banrisul estava chamando de aprovados do concurso. Né? Em todas essas turmas a gente falou, gente, nós precisamos nos mobilizar e participar aqui, interagir com o sindicato para a região que você for, com a federação, para entender como é que funciona os acordos coletivos e entender por que é importante vocês participarem. Porque, por exemplo, o concurso que vocês fizeram, foram aprovados e estão sendo chamados agora, ele foi uma conquista de campanha salarial. Ele é uma cláusula do nosso acordo coletivo de 2022. Né? O banco propunha um PDV e nós propusemos em contrapartida. Nós queremos um concurso que reponha as vagas do PDV, mais 680 vagas ainda por cima. Então, foi só por isso que saiu um concurso tão grande, né, com uma convocação tão ampla e com o potencial de continuar sendo convocado agora, porque o banco fez um prazo do concurso de 2 anos, renovável por mais 2. Então, se nós negociamos ele em 2022 e o banco começou o concurso em 2023, agora ano que vem, começo do ano 2025, o banco tem que propor a renovação dele por mais 2 anos. E esse é um pleito que a gente está fazendo. Né? É uma discussão que a gente está fazendo agora no acordo coletivo, é de que esse concurso tem que ser renovado. Né? Em algum momento a gente vai trazer isso para a mesa e vai discutir com o banco. Porque a gente precisa que esses colegas entrem, tenham acesso aos mesmos benefícios que nós, que eles não tinham, inclusive, tá? Quando eles entraram para o concurso 2023, eles entraram num quadro diferente do nosso, mais antigos. E rapidamente. Uma conquista grande. Não, e eles já chegaram recebendo a conquista seguinte, vocês agora têm isonomia com os antigos, porque eles chegaram sem. E nós conquistamos a isonomia na negociação também. Então a gente derrubou um plano de cargos, funções e salários que o banco propunha para os novos, que seria em prejuízo deles, né, que traria um monte de quebras de isonomia, e conseguimos negociar com o banco um acordo que derrubasse aquele plano para todo mundo, que não permitisse migração para os antigos e que os novos pudessem ir para o mesmo plano que os antigos. Então, eles já chegaram se beneficiando da luta do sindicato, das conquistas que a gente obtém na mesa de negociação. E é por isso que é tão importante esses colegas participarem, se informarem, atuarem conosco. Nós já temos colegas novos desse concurso que são delegados sindicais. Né? É muito legal isso, e é muito importante eles estarem engajados com a gente, né? Acompanhando as redes, acompanhando os debates. Nós tivemos uma plenária na sexta-feira agora que ela praticamente virou uma plenária estadual. A gente botou no Instagram do Sindicato de Porto Alegre a plenária para a base de Porto Alegre para discutir sobre todos os bancos. Tinha gente de Santa Maria, tinha gente de Frederico Westphalen, tinha gente de tudo que é lugar. E isso foi ótimo, todo mundo estava lá, estava ouvindo os informes nacionais, né? E incluindo os do Banrisul aqui. E agora a gente pretende fazer, né, Raquel, para essa semana uma plenária sobre o Banrisul. Sobre o Banrisul. Né? Já está no radar, então. Sim. Já está no radar, logo a gente vai fazer uma divulgação aí, para que aí até o fim da semana nós façamos uma outra plenária virtual, daí geral do Banrisul, né?
que os colegas possam se informar especificamente sobre essa negociação nossa. Porque em que pese a gente estar agora nesse momento de campanha nacional, né, campanha que é, de certa forma, mais focada aí na questão do salário também, porque daí é quando tu vai ter o dissídio, né, vai ter essa renovação também dos acordos e da própria CCT, que é a Convenção Coletiva, essas negociações, elas acontece o ano inteiro e todos os anos, né? Tu tem diversas outras mesas, né, Raquel? Como é que funciona isso? Porque vocês não vão sentar com o Banrisul só agora na campanha nacional, Quem né? dera, né? Então, Às vezes falta ar, falta perna. falta, né? Falta. Então, no Banrisul, especificamente, né? O Banrisul, assim, é uma demanda bem grande mesmo. Nós temos, além de termos vários, né, outros acordos, né, que não são apenas o nosso ACT, né, o nosso acordo aqui. Nós temos acordo, né, de ponto eletrônico, né, acordo da própria PPR, né, e temos acordo também do teletrabalho, né, que é um excelente acordo do teletrabalho, principalmente, né, o Banrisul, os nossos acordos, eles até servem em alguns momentos, assim, como pioneiros, né? São paradigmas para outros bancos. Para outros bancos, para outros acordos nacionais também, né? Por exemplo, uma cláusula que nós temos agora, nós temos a saúde que nós conquistamos em 2022, né? Que é para erradicar, né, os confrontos de ambiente de trabalho. Esse nome não seria o mais adequado, mas é como está na cláusula. E nós aqui no Banrisul, nós negociamos o acompanhamento, né, da mesa de saúde em todas as denúncias de assédio sexual e assédio moral. Né, o que não há a nível nacional e que hoje é já um pleito a nível nacional de que haja acompanhamento em todos os bancos, né, também do movimento sindical, das áreas de saúde do movimento sindical em todas essas denúncias, né, porque é fundamental para a proteção do colega. Quando o colega faz uma denúncia de um assédio sexual ou um assédio moral, ele precisa ser protegido. Porque se ele está sofrendo o assédio, é sinal que está sendo permitido esse assédio. Se o colega denuncia, ele pode ainda ser mais assediado, né? E culpabilizado, né, por isso. Então é necessário que o movimento esteja lá para protegê-lo. E no Banrisul nós conquistamos essa cláusula e que hoje, né, na negociação de 2024, está sendo um parâmetro para a negociação nacional ali na área da saúde. Então nós temos assim diversas questões do Banrisul. O nosso teletrabalho também serviu assim, né? Como... Ele foi paradigmático porque nenhum outro banco propôs e debateu o teletrabalho permanente. Debateram apenas o emergencial. Né? O que é o teletrabalho emergencial? É aquele da pandemia. Discutiram alguns parâmetros e tal de como seria o teletrabalho durante o isolamento social. E foi exemplo No pós não teve, foi muito difícil começar a construir acordos com os outros bancos. O primeiro a fazer um acordo foi nós aqui no Banrisul. E um acordo benéfico, um acordo que traz ajuda de custo, que traz assim diversos benefícios em relação a contato com o colega, né, diversas garantias que o colega tem um mínimo de home office para definir que é home office, né, tem todo um debate. A ergonomia. Ergonomia, né? É claro, né? Nada disso, colega. Olha para mim aqui, colega. Nada disso significa que o sindicato vai determinar para o banco que tu pode entrar em home office amanhã, tá? Isso é critério da gestão do banco, tá? É importante deixar isso bem explicado, porque assim, a gente não vai ter ingerência sobre a demanda de gestão do banco sobre o teletrabalho. Mas, naqueles em que ele disser é necessário teletrabalho para esses, eles têm que atender a uma série de critérios que estão no acordo coletivo, tá? Então isso é muito importante ficar explicado, porque às vezes os colegas acham que podem nos procurar para dizer que ele não está tendo home office em detrimento do colega dele que tem, que ele está sendo perseguido. Não, não é assim. O home office, ele é um instrumento de gestão do banco, mas que quando ele é estendido a algum colega, ele tem uma série de critérios para atender dentro do acordo, né? Mas fora o teletrabalho tem diversos outros, tem o ponto eletrônico, tem o banco de horas, tem diversos outros acordos coletivos, PPR, que nos ocupam o ano inteiro, todos os anos, basicamente. Né? A gente tem uma sequência, uma ciranda de acordos coletivos que vai acontecendo, que assim, a gente acaba agora a campanha salarial, nós já vamos abrir outro debate, nós temos que debater PPR. Né? Sim. Nós vamos acabar a PPR, provavelmente já vai ter o outro acordo vencendo, que vai ser o teletrabalho. Né? Tem que e assim a gente discutir vai... plano de cargos, tem uma série de debates. É uma roda viva, nunca para. E durante esse período todo tem a mesa de saúde, que é periódica, tem a mesa de segurança, que é periódica. Todas essas são mesas de negociação. A de gênero também é periódica. A mesa de gênero. Né? Então, tudo isso é uma roda viva de trabalho de negociações, de cobranças que a gente faz com o banco periodicamente, que não se resume a um acordo bianual. Né? A gente tem
como eu disse, o ano inteiro, todos os anos, né, um debate com o banco. Lembrando, né? Acho que o Sérgio tocou bem na questão nacional, assim, lembrando a categoria, né? Nós só temos tantas conquistas porque é uma categoria, né, que tem um acordo nacional, né? E se não a única, né? Acho que deve ser a única categoria Nós que tem somos um a acordo. única categoria do Brasil que tem uma convenção coletiva nacional com piso igual, jornada igual para todo mundo no país. E o que a gente conquista a nível de estados, assim, em bancos estatais, né? São para além disso. Mas todas essas conquistas é pela mobilização. Né? É porque os colegas estão atuantes. Então, hoje em dia, né, que a gente já não vai mais largar a mesa de trabalho, né, ir para frente do banco fazer as nossas greves, né, porque o ambiente, hoje em dia, na situação das financeiras, né, é diferente, é muito virtual, nós temos, então, que também ter essa atuação virtual. Então, é fundamental que os colegas se enganjem na questão virtual, né? Se enganjem, né? Quando tem podcast, que compartilhem com outros colegas, né? Visualizem, enfim. É durante esse momento de campanha para nós. Esse envolvimento, ele é fundamental. No Banrisul, quem participou, né, das questões ali que houveram em relação ao plano de cargos, funções e salários e o quanto foi atuante, né? Os colegas foram muito ativos ali. Nós não teríamos combatido aquele plano de cargos, funções e salários se não fosse a atuação dos colegas. E a gente não fez um dia de paralisação para isso. A gente não paralisou o banco para isso. Pois Foi é. só o quê? Foi só, vamos fazer uma plenária, gente, vamos debater, vum, sala do Zoom lotada. Vamos fazer uma discussão aqui no YouTube, uma live, bum, live ao vivo, lotado de gente participando. E daí isso o banco enxerga, a gestão do banco enxerga, opa, o pessoal tá ligado nisso aqui é importante a gente se mexer, porque senão nós vamos tomar uma invertida. Então assim, os colegas às vezes têm essa ansiedade, mas quando é que é a greve? Né? Porque é uma tradição, né? O bancário é uma tradição. Sim. Agora, tem que entender como o patrão fez para quebrar essa tradição. Porque ela foi quebrada. 2016, com a reforma trabalhista, a nossa tradição de chegar perto do período de fim de campanha salarial e acabar indo para uma greve, isso foi quebrado pela questão do fim da ultratividade dos acordos. O acordo não é mais automaticamente renovado. Então, se a gente entrar em greve num período culminante da campanha e o banco resolver assim, então tá, vocês não têm mais acordo, eles estão respaldados pela lei para isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas conquistas. Muito cuidado. É quase um século de lutas para chegar nesse acordo que nós temos. Então nós não podemos jogar isso, perder pelos dedos, deixar escorrer pelas mãos, porque a gente vai fazer uma greve de 25 de agosto até 2 de setembro. Porque dia 1º tem que ter assinado o acordo. Sim. Entendeu? Se não tiver assinado, o banco está respaldado pela lei para derrubar o acordo inteiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e como a gente vai engajar. E daí eu já vou aproveitar e fazer por vocês, tá? Vocês estão vendo esse podcast agora? Deixa o like, comenta, tira sua dúvida, pergunta alguma coisa que a gente responde nos comentários. Compartilha esse link, manda para os colegas para assistirem também, que é muito importante todo mundo estar informado sobre os passos da campanha salarial e fiquem ligados para os chamamentos que a gente vai fazer. E aproveitando essa deixa, então, a gente também vai ter que ir encerrando, né, Araldo? Assim, não sei se tu queres aproveitar para deixar uma última questão aqui. Não, eu estou... eles Contemplado. falaram bastante coisas, mas bons cortes podem sair daqui, né? Bons também, cortes. deixar para nossa produção. E eles elucidaram muitas coisas que chegam para a gente através das redes sociais, da FETRAF, do Sindibancários, acredito também. Sim, com certeza. Que tudo tem uma pauta, né, nesse processo de negociação. E eu acho que tanto a Raquel quanto o Sérgio conseguiram elucidar bem como é que funciona o passo a passo disso aí. A gente teria mais assunto e a gente vai ter mais assunto ao longo da campanha, como o Sérgio e a Raquel já disseram, acompanhem. Esse foi, então, o Podban MesaCast, versão MesaCast aqui, né? Temos também o nosso boletim aí que sai toda semana. E esse, então, é um formato novo, né, Araldo? Muito legal poder aprofundar com os dirigentes sindicais as pautas que os bancários querem saber, né? E esse é um momento muito oportuno, que é da campanha salarial, que está todo mundo em busca de informação e tomara que o bancário que esteja nos assistindo compartilhe com os demais colegas para que essa mensagem chegue a mais colegas. É isso aí. Silêncio, no caso. Vou aproveitar para agradecer aqui, então, Diego na técnica, Laís Escher, nossa produtora, Gilney Nunes, nosso diretor de comunicação. Esse foi o Podban MesaCast. A gente volta na semana que vem falando sobre saúde e condições de trabalho. Teremos aqui Mauro Salles, nosso secretário nacional aí de saúde, para falar sobre esse assunto
Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Sérgio. E é isso. Até mais. Agradece. Tchau, tchau. Tchau. Até.